Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos serenar as nossas mentes, vamos libertar das nossas preocupações do dia-a-dia. Vamos fazer os possíveis para estar com Jesus, estamos em seu nome, pelo menos, e certamente que os nossos irmãos estarão connosco. Vamos harmonizar o nosso ambiente cantando uma canção. Nós somos teus filhos, Senhor. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Da grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo a levar da cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Senhor Jesus, queremos pedir-te neste momento que neste nosso Evangelho no lar, que nós possamos ter a presença dos nossos familiares desencarnados, dos nossos amigos, dos nossos protetores, que nos ajudem a harmonizar as nossas mentes, mas também a atrair para o nosso ambiente paz, serenidade, tranquilidade de espírito. Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite especial para todos. Abençoa o Evangelho desta noite, Senhor. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e que sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demónio,
ele sentiu do menino que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demónios? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta daí para ali, e ela se transportaria, e nada mais seria impossível. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças dá capacidade de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si. Mas neste caso, é unicamente no sentido moral que se deve entender todas estas palavras. As montanhas que a fé movimenta são as dificuldades, as resistências, a má vontade em suma, o que se encontra entre os homens, ainda mesmo quando se trata das melhores coisas: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança e energia e os recursos que fazem vencer todos os obstáculos nas pequenas coisas como nas grandes. É que é vacilante, dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam todos aqueles que querem combater. Ela não procura os meios de vencer porque não acredita que pode vencer. Numa outra exceção, a fé entende-se como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite ver em pensamento e mesmo que se queira alcançar, e os meios de aí chegar, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, num ou noutro caso, como ela pode fazer com que se consigam grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão de todas as coisas, tem a certeza de lá chegar. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse e torna-se furibunda e julga suprir a força pela violência que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, pelo contrário, é uma prova de fraqueza e falta de confiança em si mesmo. É preciso evitar confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui deposita toda a sua confiança mais em Deus do que em si próprio, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. O poder da fé tem uma explicação direta e especial na ação magnética. Para ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, e modifica-lhe as qualidades, dá-lhe uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que aquele que é um grande poder fluido, normal, junto à ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenómenos de cura e outros, que antes passavam por prodígios, mas que não passam de consequências de uma lei natural. Foi esse então o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque ele não tinha fé. É uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e os versículos 1, 2, 3, 4 e 5.
quem quiser tomar como repetição ou como reflexão sobre a leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Do livro Caminhando com Jesus, da benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, conhecer a verdade. É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, muda-te daqui para ali, e ela se mudaria e nada vos seria impossível. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, 1, São Mateus, 17, 14 a 20. A humanidade, de uma forma geral, passou séculos de ignorância imposta qual escravidão, não na escravatura que vulgarmente se conhece, rássica ou outra, mas numa escravatura cultural, espiritual, em que o reino dos céus só podia ser propriedade daqueles que obedecessem cegamente a religiosos detentores de um poder despótico. Porém, Jesus havia anunciado o fim desses tempos, quando afirmava que dia viria em que a verdade seria espalhada por toda a parte e que, dessa forma, chegaria o tempo de libertação. Reconhece-se que a humanidade vem evoluindo, apresentando-se cada vez melhor preparada para entender as grandes verdades que a boa nova de Jesus não houvera podido revelar em toda a sua amplitude, pois que as práticas religiosas haviam tornado o povo ignorante e seguidor dos hábitos impostos pelos sacerdotes, já então investidos por si próprios como representantes de Deus. Mas Jesus foi claro ao trazer a realidade da intervenção espiritual, apontando um caminho decisivo, que era o de acreditar, de ter a certeza de poder fazer, o que precisaria de se estribar no conhecimento e na racionalidade da aplicação das leis de Deus à vida dos terrenos. A fé, como um grão de mostarda, permite compreender como, se cada um de nós lutar contra as suas imperfeições, se dispuser a reformar-se interiormente, seguir os conselhos e ensinamentos de Jesus, será capaz de fazer aquilo que Jesus fez e muito mais, pois foi o que ele afirmou. Trata-se de alimentar uma fé raciocinada que terá resultados indiscutíveis quando se diga a esta montanha, a este problema, muda-te, e ele mudar-se-á. Interioriza esta verdade, exercita o controle de sentimentos, de pensamentos e de atitudes para contigo e para com os outros, e ver-te-ás bem mais liberto, bem mais confiante, bem mais perto do reino dos céus. Todos nós tivemos, ou aliás temos, no nosso dia-a-dia, na nossa vida, a prova de que a fé, ou com fé, tudo é possível. A fé em nós próprios, a fé nos que nos rodeiam e principalmente a fé numa força maior, em Deus, em Cristo, que está sempre connosco. E em momentos mais difíceis, se nunca perdermos a fé e se nos lembrarmos de Jesus e de tudo o que Ele tem para nos dar e para nos oferecer, vamos conseguir, de certeza, ultrapassar qualquer problema, qualquer dor que se atravesse no nosso caminho. A fé é fundamental e é isso que nos une aqui, é o nosso ponto de união aqui, é a fé que todos temos. Quem quer fazer mais algum comentário? Nós, no Evangelho à segunda e à sexta, que fazemos portanto, nos grupos em que nos integramos, visamos exatamente isto, criar à vontade para que nós possamos, em qualquer altura, numa infelicidade de alguém, no próprio lar, fazer um comentário, um esclarecimento, tirar algumas dúvidas. E é neste aprendizado do Evangelho que nós vamos realmente cimentando as nossas ideias e de alguma forma vamos ampliando os nossos conhecimentos e a nossa fé. É curioso que esta leitura, um bocadinho
controversa, porque não é suposto que Jesus tenha dito ó raça de víboras, até quando vos tolerarei. É provável que tenha dito isso de uma outra forma, com outras palavras, que na tradução depois foram mais ou menos interpretadas dessa maneira. Mas é significativo porque, na continuação do Evangelho, e depois que vem nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar quase todos eles, praticamente, a fazerem grandes coisas nessa área, a fazerem grandes curas, grandes orientações e até ressurreições, que a gente conhece, que os apóstolos fizeram. Mas fizeram depois de terem passado por uma fase de grande abalo e de grande desafio, que foi realmente o testemunho que deviam ter dado e não deram, fugiram todos. Fugiram todos na hora do testemunho. É claro que aqui há uma outra constatação, que é o seguinte. Tanto os apóstolos depois perguntam, mas porquê é que nós não fomos capazes? Porquê é que nós não fomos capazes? Porque eles ficaram ali em xeque, porque foram pedir que interviessem, não é? Os pais do miúdo foram pedir e eles não conseguiram, então ficaram em xeque, porque eles não tinham conseguido. E Jesus aproveita para dar uma lição. Mas depois, como ficaram assim na dúvida, porque é que não tinha sido, perguntaram, então, mas porquê é que nós não conseguimos? E Jesus esclareceu melhor, dizendo que aquela casta de espírito só com muita oração e jejum. Isto é, aquela casta de espírito só com muito aperfeiçoamento, com muita moralização, com muita força moral, para travar a investida das forças das trevas. Então, todos estes ensinamentos são ligados uns aos outros, não é? Às vezes há a tendência para a gente dizer, pois o Evangelho diz sempre a mesma coisa, pois o Evangelho ensina sempre a mesma coisa. Quer dizer, a meta final é essa. Os caminhos da preparação, as mentalizações, a análise, têm que ser de várias formas, sob vários ângulos, sob vários aspectos da vida. E aqui ressalta que, de facto, Jesus quis dizer que era preciso oferecer uma grande moralidade para travar as forças daqueles eias, daquela força moral inferior. Ora, é isso que nos deve levar a aliar a questão de podermos ser deuses e podemos conseguir grandes coisas e podemos conseguir até coisas maiores que aquilo que ele conseguiu, como ele afirmou, não é? Na sua humildade, um exemplo de humildade. Até podeis fazer mais do que eu. É isso que nos deve impelir a preparar-nos cada vez mais, a vigiar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, conforme a mensagem também diz, a pensarmos bem o que nos vem à cabeça. O que é que nos vem à cabeça? Nós estamos digamos assim, numa vida de luta e também de desafio. E temos que vigiar. Não é assim, eu vigio, todos os dias eu vigio. Mas todos os dias eu caio no mesmo. Nós vamos ver os grandes, digamos assim, os sentimentos que de alguma forma marcam a nossa vida. Nós vamos encontrar a inveja, vamos encontrar o ciúme, vamos encontrar a vaidade, vamos encontrar o orgulho, vamos encontrar a falta de humildade, vamos encontrar tudo isso. E a gente sabe, só que não faz muito para contrariar isso. A gente sabe que os espíritos influenciam a nossa vida, não é? Segundo dizem os textos, até podem comandá-la. De ordinário, até podem comandar, não é? Como eles dizem, sabemos isso e não fazemos nada para contrariar. Vem uma ideia qualquer à cabeça, uma desconfiança, um sentimento que não está correto e nós deixamos-nos envolver por esse sentimento. E nós deixamos envolver por essa pressão mental. É mesmo isso. E depois entramos em desequilíbrio. Às vezes, como temos coisas que depois nos arrependemos, já não vamos a tempo. E há outra coisa que ainda é pior, é que mesmo reconhecendo que nós falhamos ou que nós erramos, nunca somos capazes de dar abraço a torcer. Nunca somos capazes de aceitar que erramos. E muitas vezes, a maioria das vezes, nunca somos capazes de pedir desculpa por termos errado, por nos termos enganado na vida. Aí quem é que se engana? Todos nós. É escutado. Todos nós cometemos esses erros. Se já estivéssemos perfeitos, nem cá estávamos. Se não cometêssemos esse erro, estávamos cá. Já não precisávamos cá estar. Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não pensar mal dos outros, não cobiçar as coisas alheias, não pensar a malha do posto, amarrar pai em pai. Eu já faço tudo isso. Então, já fazes tudo isso? Vai à tua casa, distribui tudo o que tens e volta e segue-me. Nós pensamos que sim, fazemos o checklist. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo uma vez. Às vezes não amo nada, não é? Mas pronto.
e não quero a mulher do próximo, e não quero as coisas dele, e não quero, e o pai e mãe, e não sei o que, não sei o que, já fiz tudo. Mas não nos desamarramos das coisas da terra, porque aqueles 10 mandamentos que estão na lei, se repararem bem, é tudo aquilo que nós precisamos saber para nos desapegarmos das coisas da terra. Para não nos prendermos às coisas da terra. E por isso é que Jesus diz, já fazes tudo isso, não estás cá a fazer nada. Vem, vamos, segue-me, deixa tudo. Então nós não deixamos ainda tudo e, portanto, somos todos iguais. Não somos os diferentes dos outros, somos todos iguais. Agora, temos a obrigação de vigiar. Esta casta de espíritos só com muita oração e jejum. Oração e jejum. Atrair para junto de nós os bons espíritos, os bons amigos, protetores, anjos da guarda, e evitarmos, jejuarmos de determinados sentimentos que sabemos que temos que combater. Sabemos que temos que combater. Por exemplo, o ciúme é uma desconfiança permanente, já repararam? É talvez das coisas mais terríveis que bate à porta do encarnado. É o ciúme. Porquê? Porque é uma desconfiança. Quando a gente confia, não tem ciúme. Não é? E quando a gente tem ciúme, então é que desconfia. E muitas das vezes a gente desconfia porque na situação idêntica, não é? Não faças o que não queres que te façam, não é? Em situação idêntica era o que a gente faria. Então, se era o que a gente faria, então também o outro também faz. É falta de vigilância. E depois dá asa que se aproximem as forças negativas, porque, é claro, de repente abriu a janela e depois elas atuam. Então é nesta predisposição de análise dos textos que Jesus deixou, como ensinamentos, que nós podemos procurar pô-los na nossa vida. Pôr os ensinamentos na nossa vida. É o poder da fé, que hoje estamos a analisar neste Evangelho. É a fé, o poder da fé. E o poder da fé tem que ser em nós, né, e nos outros. Também temos que confiar nos outros, também temos que ter fé nos outros. E é nesta simbiose das fés de todos nós que a Terra evoluirá. E ao evoluir a Terra, pode ser até a condição de Deus que Jesus afirmou que podíamos ser. Quem quer colocar alguma questão? Então, eu queria pedir que alguém me voluntário para fazer uma prece para as famílias desestruturadas. Alguém quer fazer? No nosso Evangelho sempre fazemos. O Evangelho é uma cadeia de fraternidade, são muitas casas que estão a fazer o Evangelho ao mesmo tempo, na mesma hora, com as mesmas leituras. Então, é uma parte do nosso Evangelho pedir por aqueles que não fazem o Evangelho como nós. Alguém quer fazer? Está bem, preparem-se para a próxima. Então vá. Bom Jesus, querido amado Mestre, protege todos os nossos irmãos em seus lares, onde se encontra muitas vezes a desarmonia, a falta de cuidado. Levar-lhe a esperança, a dedicação. Levei também a paz a todos os cantos de todo o mundo, para que haja mais equilíbrio, para que haja mais vigilância em seus atos, no seu dia-a-dia. Que assim seja. Lindo teu rosto, mercativo tão lindo, lindo teu manto de azul do céu tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de
a mais bela flor dos meus encantos. Bela és a melodia dos meus cantos. Maria, sem ti fico só e não sou nada. Maria, és a aurora minha madrugada. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. É o momento de tomarmos a água fluidificada aí nos vossos lares, não devem ter esquecido de pôr sobre a mesa. Nós também aqui vamos tomar. Eu vou só tomar eu para fazer o tempo que vocês também devem tomar. Depois nós todos vamos passar por aqui e vamos tomar a água fluidificada. Muita paz para todos, que Deus abençoe os vossos lares. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.